E tem pessoas que querem ainda atrasar o inevitável, e não dá para atrasar o inevitável. Se nós confiarmos em Deus no tempo da escravidão, se nós confiarmos em Deus no tempo do exílio, Deus vai nos dar vitória. É um período, é um processo de tratamento. E não dá para fugir do tratamento. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais uma casa firme, por mais um trabalho extraordinário que o Senhor preparou para nós. Meu Deus, eu quero pedir perdão das nossas falhas, dos nossos erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que pode ter entristecido, afastado, bloqueado a Tua presença de nós. Nos perdoe, Pai querido. Peço que o Senhor visite a cada coração, meu Deus, visita a cada um que está pela transmissão, a cada um, meu Pai, que está firme neste propósito, entende a importância, meu Deus, de estar na sua casa, de priorizar, meu Deus, o teu chamado, de estar, meu Deus, enraizado no lugar certo, aguardando o tempo certo, o tempo do favor, o tempo, meu Deus, que o Senhor vai mexer, o Senhor vai tratar, o Senhor vai abençoar. Eu peço, meu Deus, que o Senhor esteja conosco, meu Pai, durante todo este período, durante todo este trabalho. Desde, meu Pai, das 7 da manhã desta quarta-feira, eu quero concordar com cada oração, com cada palavra, com cada declaração, com cada pasta, com cada documento, meu Deus, que foi deixada neste dia. Meu Deus, nós precisamos de vitória. E nós precisamos, meu Deus, que situações fiquem neste mês de julho. Meu Deus, se o Senhor não estiver à frente, o Senhor não estiver, meu Pai, com a sua mão estendida sobre nós, nós não vamos conseguir. Mas se o Senhor, meu Pai, somente olhar para nós, meu Deus, portas são abertas. Senhor, curas, libertações acontecem de maneira imediata. Senhor, se o Senhor estiver, meu Pai, nos olhando, a Tua glória, o Teu favor, meu Pai, vai nos cobrir. E nada será impossível para nós. Eu creio nisso. Eu creio, meu Pai, que o impossível é uma palavra, porque nós temos o Deus das causas impossíveis. E nós confiamos neste Deus. Nós confiamos, meu Deus, que toda intimidação, que todo medo, todo cansaço, meu Pai, toda angústia, amargura, todo pensamento de derrota, planos de fracasso, que todo espírito de divisão, separação, contendas, brigas, meu Deus, amargura, espírito de Amaleque, Senhor, espíritos que tomam a mente e os corações, desde vícios, mentiras, imoralidades, meu Deus, eu creio e declaro que caia por terra. Não tem poder sobre nós. Nada tem poder sobre o povo de Deus. Aqueles que estão cobertos, remidos, aqueles que estão lavados pelo sangue de Jesus. E eu peço, Senhor, o sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre o alto da cabeça, a planta dos pés. O sangue de Jesus tem poder sobre nossas mãos, os nossos pés, o nosso falar, olhar, pensar, ouvir. O sangue de Jesus tem poder sobre aquilo que desce ao nosso coração e conduz a nossa vida. O sangue de Jesus tem poder, meu Deus, sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa empresa, sobre os nossos, meu Pai, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, meu Pai, pais, mães, avós. O sangue de Jesus tem poder sobre o povo do ministério Mudança de Vida, Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre esta casa firme, sobre este trabalho. Meu Deus, eu creio, meu Pai, eu creio em respostas e definições. Eu creio, meu Pai, que este é um dia de definições. Meu Deus, nós estamos prestes a finalizar este mês, e nós cremos
Meu Pai, que este dia, meu Pai, que estará marcando o último dia, meu Deus, entrando nesta quinta-feira, do dia 31, meu Pai, nós estaremos aqui e crendo que ainda esta casa firme estará selando a nossa vitória. Meu Deus, situações indefinidas serão definidas, situações sem respostas terão respostas, situações travadas serão destravadas, situações amarradas serão desamarradas, situações confusas serão alinhadas, situações, meu Pai, espalhadas serão unidas, situações, meu Pai, antigas serão resolvidas. Eu creio, meu Pai, neste mês 7, meu Deus, findando um tempo, meu Pai, no ministério, mudança de vida. Meu Deus, aquele tempo, Senhor, de reorganização. Meu Pai, aquele tempo, meu Pai, de priorização, priorizando, meu Deus, a restauração do templo. A restauração, meu Pai, da nossa vida espiritual. Esteja conosco, meu Deus. Conduza este trabalho. Se o Senhor estiver à frente, meu Deus, nós simplesmente sentamos e aguardamos, como diz a Tua palavra, aquele que espera no Senhor, voa alto como águias, meu Deus. Nós cremos e nossa confiança está no Senhor. Diga ao Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. E eu sei que nada saiu do Seu controle. Meu Pai, como muitas vezes o Senhor se apresenta e como o próprio Senhor Ezequiel fala, ó soberano Senhor. Meu Pai, a Sua soberania é que prevalece sobre este mundo e sobre a nossa vida. Nada sai do Seu controle. Isso é uma realidade, isso é uma verdade imutável, em o nome do Senhor Jesus. Conduza este trabalho, meu Deus, e eu creio, será um grande trabalho, que vai gerar paz, que vai gerar alinhamento, que vai gerar, meu Deus, uma clareza, meu Pai, nas dúvidas, meu Deus, e até mesmo na procrastinação, até, meu Deus, uma teimosia encoberta na vida de muitos. Eu sei, meu Deus, que o Senhor quer abençoar, mas tem a nossa parte e a parte de Deus, que hoje possamos entregar a nossa parte, para que o Senhor possa operar a sua, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu sou mais que vencedor, e eu posso tudo, naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. E eu beberei. E eu creio que será o melhor ano da minha vida. Será o melhor semestre da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Diga muito boa noite para você. Parabéns por estar priorizando a presença de Deus. Diga, hoje é o dia de definições. Nós estamos numa casa firme que ela vai entrar no último dia do mês. Dê tudo, que até o último momento Deus pode, e pela minha fé, e eu acredito pela sua também, Ele vai fazer. Até o último dia do mês é uma oportunidade, não desista. Eu vejo que muitas pessoas desacreditam que Deus pode fazer, é por isso que nunca vivem, porque nunca vão até o final. Vá até o final, que você vai ter as bênçãos daqueles que concluem. Você sabe que tem bênçãos apropriadas para aqueles que concluem sempre. E aqueles que sempre param no meio do caminho, é como Terá e Abraão. Você nunca recebe tudo e você nunca é lembrado por nada. Você tem a oportunidade de mudar a sua história. Viver menos do que os seus antepassados, mas ter todas as promessas cumpridas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Pode sentar por um momento.
Olha, esta palavra é uma palavra muito extensa, mas eu foquei num ponto muito importante, que eu vi Deus me levando ainda para o livro de Jeremias, e eu quero que você entenda e confie no Senhor, porque é uma palavra de confiança. É uma palavra para você soltar as rédeas, para você sair do piloto e confiar no Senhor. No tempo do processo, no tempo que Ele tem preparado para você entender o tempo do processo. A Bíblia diz em Gênesis 15, 13, então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. O Senhor prometeu justiça e livramento, afirmando que a punição à nação que escravizasse os descendentes de Abraão e que estes sairiam daquela terra com grandes riquezas. Essa passagem pronuncia o êxodo, quando os israelitas, guiados por Moisés, deixaram o Egito após as pragas e levaram os bens materiais dos egípcios, isto é, os recursos. Um povo que era escravo, um povo que chegou lá para enriquecer os egípcios, mas levaram as riquezas do povo que eles trabalharam por 400 anos. Era uma garantia de que o sofrimento não seria o fim da história, mas um anúncio para a redenção e a bênção. Deus também assegurou que Abraão teria morte pacífica e seria sepultado em boa velhice, ou seja, após uma vida longa e plena. Abraão não testemunharia tribulações profetizadas, mas descansaria antes mesmo que ocorressem, revelando a sua misericórdia em meio a um plano que abrangeria gerações. Eu estava hoje lendo aqui em Jeremias, e eu não posso deixar de não citar o ponto de Jeremias 31, que hoje nós lemos no programa. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo, assim diz o Senhor. O povo que escapou da morte achou favor no deserto. Repita comigo, achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu amei com amor eterno, com amor leal, a atrair. Eu edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Ó Virgem Israel, você será reconstruída mais uma vez, você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo, você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores, que as tinham plantado, porque vai chegando o dia em que as sentinelas gritarão nas colinas de Efraim, venham e subamos a Sião, a presença do Senhor, do nosso Deus. Quando nós lemos em Jeremias 33, quero ler com você, quero que você me acompanhe. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra. O Senhor que a formou e afirmou o seu nome é Senhor. Clame a mim, eu responderei e direi a você coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco à espada, na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres,
dos homens que matarei no meu furor, ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Presta atenção, Deus estava anunciando algo que iria acontecer. Deus estava anunciando algo que iria acontecer. E Jeremias ele falou diversas vezes, e você vai ver várias situações que aconteceu com Jeremias, e ele anunciando ao povo, e principalmente a Zedequias. Na luta contra os babilônios, elas ficaram cheias de cadáver dos homens que matarei no meu furor, ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade, Os babilônios iriam tratar aquele povo de Judá por causa da sua maldade, da sua iniquidade. Era algo inevitável. Eu quero que você entenda sobre o inevitável. E tem pessoas que querem ainda atrasar o inevitável, e não dá para atrasar o inevitável. Se nós confiarmos em Deus no tempo da escravidão, se nós confiarmos em Deus no tempo do exílio, Deus vai nos dar vitória. É um período, é um processo de tratamento. E não dá para fugir do tratamento. E eu penso que muitas pessoas estão ouvindo, o livro de Ageu está indo a todo momento, a palavra está vindo, e as pessoas estão evitando o tempo de tratamento. Todavia trarei restauração e cura, repita comigo, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Sim, é um tempo muito difícil, que parece que não passa, mas o Senhor está garantindo o final. Deus está garantindo aqui o final. Lhe trarei muita prosperidade e segurança, mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria e de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que eu faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Elas temerão e tremerão diante da paz, repita comigo, paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Assim diz o Senhor, vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais, contudo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria. Repita comigo, do noivo e da noiva. Eu vou ler novamente. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão devastadas, sem homens e nem animais. Deus está falando no tempo já do tratamento. Às vezes a gente acredita que dá para evitar um tempo. Zedequias tentou evitar um tempo. Jeremias disse, confie exatamente no que eu estou falando. Faça exatamente o que hoje eu estou te ordenando, Zedequias, porque Deus vai te livrar. Não fuja. Você vai ver o resultado do que aconteceu com Zedequias. Mas Deus estava falando, não fuja, não tente evitar algo que é inevitável. Tem pessoas que estão tentando evitar algo que é inevitável. Não, Deus é inevitável. A soberania de Deus é inevitável. O tratamento de Deus é inevitável. Deus está dizendo sim. Contudo, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão devastadas, sim, as suas ruas serão devastadas. Sim, desabitadas.
Sim, sem homens nem animais. Sim, mais uma vez, se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daquele que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom. Quantas vezes nós lemos, principalmente no livro de Salmos, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e o seu amor dura para sempre. Não existe maldade em Deus, mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, que Ele vai tratar com você. Eu peguei recentemente, ou melhor, eu peguei nesse último mês, duas situações muito interessantes. De crianças pequenininhas, né? De crianças pequenininhas, que estava dando um baile nos pais e na escolinha. Pequenininha, coisa de 3, 4 anos. Mas um baile, gritava, chutava, ficava assim, coisa de meia hora, 1 hora para tentar fazer a criança parar. E eu vejo assim que Deus na figura de pai, e não na figura de padrasto, é a figura de pai que tem que botar limite. Deus é bom, por isso que Ele bota limite em você. Se você fica sem limite, você cai no livro de Romanos. Vocês querem isso, então eu darei o que vocês querem. Mas no final ele diz: os homens não eram mais homens, as mulheres não eram mais mulheres, ficaram cheios de cobiça, inveja, ganância, se mataram, e eles começaram a aplaudir aqueles que faziam mais maldade. Você lê o livro e você vê a devastação, a miséria que um ser humano fica sem Deus. E por 2 vezes, eu lembro de uma situação mês passado ainda que eu lidei com isso, uma criança que chegou a chutar a mãe, pequenininha, coisa de 3 anos, 4 anos, chutar. E eu passando assim, olhei de longe, e a menina não parava e dava no cambalhota, aquela cambalhota, e chutava e batia não sei o que, fazia tudo. E eu falei, olhei lá, falei, dá licença um pouquinho. Eu falei, peguei a criança, segurei ele, mas pô, parecia cavalo indomável. E chutava minhas pernas, batia minha cara. Falei, para. Chega, rapaz, chega. Mas travei assim na cintura, assim, para ele não pular e cair. E foi indo ali para o estacionamento. Você vai continuar? Então eu estou indo. Eu só vou parar quando... Não, você vai pedir desculpa para sua mãe? Você vai, mas foi muito firme com ele. A mãe estava junto, estava acompanhando, mas eu falei, você precisa de limites. Chegou num tempo, deu uns 2 minutos, ele parou e falou, vou pedir desculpa. Deitou e ficou quietinho. Aí eu fui, entreguei de volta e parou. E pediu desculpa. Anteontem foi a mesma coisa, ou melhor, ontem. Na escolinha tinha uma criança que pulava, gritava, mas deu um baile, que quando eu estava dentro da igreja, e a Jéssica me disse, chama a Arma Zegreda, me chamou na igreja, eu falei, chama o Bispo Fernando. E aí quando eu cheguei, já estava a Jéssica, ele e a criança no banheiro. Menino deitado no banheiro ali, mas chutando tudo, mas rodando, parecia que estava dançando o break da teimosia. Rodando assim, rodava, parecia um dançador de break ali, a criança. Eu falei, dá o menino. Levei um pouquinho, gritava, esperneava, por Deus que está no céu. Tinha várias pessoas que estavam junto ali. Deu 1 minuto, ele estava dormindo no meu ombro. Porque o que nós precisamos não é liberdade. Nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos ser travados. Você precisa ser travado. E o que Deus estava dizendo aqui, vocês têm que parar. E vai ter um período para passar e aprender este processo. Não dá para você viver do seu jeito, vivendo essa vida hedonista, do seu jeito, passando por cima das coisas espirituais, passando por cima das direções do Espírito. Não, isso vai te levar à morte. Mas a morte física. Porque a morte espiritual é a primeira morte que acontece. Você morreu espiritualmente, você morre em tudo.
Você vê quando nós lemos no livro de Ezequiel 37, aquele vale de ossos secos, e quando você vê o povo, ao final um povo, o exército, o enorme exército que foi restaurado, é aquele exército que liberavam palavras, começando pela sua boca, palavras que iriam matando, estavam matando eles. Palavras de destruição, palavras de enfraquecimento, palavras que não eram palavras que Deus manda você liberar. E começa quando você acredita em algo. Depois você desce ao coração e a boca fala aquilo que está cheio o seu coração. Coloca para mim aquilo que o exército falava para mim. Então a todo momento você vê um povo, e no livro de Ezequiel mostra de trás para frente, né, o que acontece no final. Começando com o Vale dos Ossos Secos. Um vale que estava seco, um vale que estava destruído, um vale que só havia morte. Porque aquele povo não parou. E Deus precisa parar um povo. Porque Deus, repita comigo, Deus me ama. Isso é amor. O que esses dois casos eu contei a você, para mostrar que as crianças precisam de uma figura de autoridade de pai que coloca limites. Deus nos coloca limites. O pai tem figura de colocar limites, fronteira, proteção, provisão, segurança. Você precisa colocar limites. E se você vê uma criança agindo assim, coisa de 1 minuto, não deu 1 minuto, ele parou, deitou do meu ombro e ficou. E ficamos ali, eu conversei, eu estava lidando com outras questões, ele lidando com o pedreiro, ligando com o pastor, ligando com outro bispo, e ele no meu colo ali na porta da escolinha. E as professoras tudo rindo, né? Tudo achando engraçado aquilo, até tirando foto, nunca tinha visto naquela criança aquilo. E aí eu acabei de falar, deu uns 20 minutos, ele ficou aqui, eu fui lá na escolinha, aí coloquei ele lá, aí ele começou, não vai fazer nada não, acabou. Aí eu sentei um pouquinho na cadeira, ele pegou uma bolinha e começou a jogar para mim. Aí eu peguei e joguei para ele. Aí ficou, joga para mim e joga para ele. Acabou. Não abriu mais a boca. Aquela rebeldia que dava um baile foi travado por um pai, por uma figura de autoridade. E aqui você via o resultado da maldade, o resultado da perversidade, um resultado de um povo que não parou. E Jeremias avisava, pegava um profeta, jogava ali na cisterna, pegava o profeta, jogava na prisão, pegava o profeta, batia no profeta. Jeremias levou de maraquita a maricota. Não parou de levar, e todo momento, Deus falando. E ele diz, porque eu mudarei a sorte desta nação, como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar desolado, sem homens, e nem animais, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades, tanto nas cidades dos montes da Cefelá, do Neguebe, do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá. Novamente passarão ovelhas sobre as mãos daqueles que as conta, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Amém. E aqui você vê, no 34, Jeremias avisando Zedequias. Vá ao rei, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vá ao rei Zedequias de Judá e lhe diga, assim diz o Senhor, estou entregando esta cidade nas mãos do rei da Babilônia. Estou entregando.
e ele a incendiará. Você não escapará, mas será capturado e entregue nas mãos dele. Com os seus próprios olhos você verá o rei da Babilônia, e ele falará com você face a face, e você irá para a Babilônia. Ouça, porém, a promessa, ouça, porém, a promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. E assim como o povo queimou incenso em honra a seus antepassados, os reis que o precederam também queimarão incenso em sua honra e se lamentarão e clamarão: ah, meu Senhor, sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor. O profeta Jeremias disse todas essas palavras ao rei Zedequias de Judá, em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém, contra as outras cidades de Judá, que ainda resistiam, repita comigo, que ainda resistiam. Laques e Azeca, pois só restaram essas cidades fortificadas em Judá. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, depois de acordo com o rei Zedequias, fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar seus escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo da liberdade dos escravos concordaram. Lembre-se quando você concordou em fazer aquilo que foi direcionado a você. Concordaram. Quando você se alinhou em Deus, você ouviu a palavra e decidiu: não, eu vou mudar. Eu estou decidindo hoje. Eu vou parar, de escravizar os meus filhos, escravizar minha esposa. Eu vou parar, eu vou largar o pecado que me escraviza. Eu estou decidindo aqui como um acordo, concordar em deixá-los livres e não mais escravizá-los. O povo obedeceu e libertou os escravos. Mas depois disso mudou de ideia. Esse é o problema. Mas mudou de ideia e tomou de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e tomou a escravizá-los. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: fiz uma aliança com seus antepassados, quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu disse: ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois que ele o tiver servido por 6 anos, você o libertará. Mas os seus antepassados não me obedeceram, nem me deram atenção. Recentemente vocês se arrependeram e fizeram o que eu aprovo. Como um de vocês proclamou liberdade para os seus compatriotas, você até fizeram um acordo diante de mim no templo. Repita comigo. Vocês até fizeram um acordo diante de mim no templo que leva o meu nome. Então, antigamente, era um templo físico, agora nós somos o templo. Você até fez um acordo. E lembre-se dos acordos que você fez, das promessas que você fez. E Deus está falando aqui. Vocês até fizeram um acordo com o templo que leva o meu nome, mas agora vocês voltaram atrás. Esse é o problema de muitas pessoas, aquele que coloca a mão no arado e tira. Deus não se agrada com aqueles que retrocedem. Mas agora vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram, não proclamaram a liberdade, cada um para o seu compatriota, para o seu próximo. Por isso, eu agora proclamo a libertação para vocês, diz o Senhor. Pela espada e pela peste e pela fome, farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos. O problema é que muitas pessoas querem pagar para ver. E vamos até o final, vamos ver o que acontece. Querem pagar para ver. Eu vejo muitas pessoas agindo assim.
querem pagar para ver, e vamos ver o que acontece. Vocês proclamaram a libertação, mas agora Deus está proclamando a libertação. Você não tem mais como correr. Não é uma palavra para te assustar, não. É uma palavra que eu já estou vendo. Eu já estou vendo Deus fazer. E dói. Eu te falo uma coisa, dói. Hoje foi um dia bem, muita pressão. Muitas situações assim. Eu peço a Deus misericórdia, porque nós precisamos passar por esse tempo. Porque quando eu vejo uma situação na minha frente, uma situação que eu sei que a pessoa ela pode evitar, isso me dói. Isso me dói porque eu sei, é fácil resolver. Você não precisa pagar para ver. Tem umas coisas que nós já... Tem várias vezes que nós repetimos que o tolo não aprende, o inteligente aprende com o erro e o sábio aprende com o erro dos outros. Pela espada, pela peste e pela fome farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumprirei os termos da aliança que fizeram na minha presença quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes dos animais. Isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Assim eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejaram tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus líderes nas mãos dos inimigos que desejaram tirar-lhes a vida. E do exército do rei da Babilônia, que retirou o cerco de vocês, darei a ordem, declara o Senhor. Eu os trarei de volta a essa cidade, eles lutarão contra ela e vão conquistá-la, incendiá-la. Farei com que as cidades de Judá fiquem devastadas e desabitadas. Deus, Ele dá uma pausa e manda chamar os recabitas. Jeremias, chama esse povo aqui, deixa eu mostrar algo para vocês. Vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem em uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, a sala dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, a sala que ficava ao lado da sala dos líderes, debaixo da sala de Maazéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei uma vasilha cheia de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade, dos recabitas, e lhe pedi que bebessem. Eles, porém, disseram, não bebemos vinho por causa do nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nos deu esta ordem, nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que os nossos... repita comigo, temos obedecido a tudo o que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, repita comigo, nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinha, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido, repita comigo, obedecido fielmente a tudo o que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos, venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios, assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias,
dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vai dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado, mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhe culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e os seus antepassados, mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Os seus descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o antepassado lhe deu, mas este povo não me obedece. Quantas vezes nós vemos um ímpio obedecendo fielmente à isca? E nós que temos promessa, e nós que temos direção, e nós que temos graça, e nós que temos favor, não obedece. Muitos vivem sentados na longanimidade. Deus é longânimo, mas não a impunidade. Deus não deixa ninguém impune. Deus não tem justiça, Deus é a própria justiça. E às vezes as pessoas esquecem disso. Que Deus é justo. E quando Ele jura pelo próprio nome. Quando Ele faz por Ele. Quando Ele faz e Ele começa a tratar o povo, Ele trata por quê? Porque se Ele disse e você não fez, você vai e já está escolhendo as bênçãos da desobediência. Deus sempre avisa, Deus está avisando. E até quando você vai se viver pelo aviso? Você quer pagar para ver? Quantas pessoas querem pagar para ver? E os recabitas, só foi lhe ordenado uma vez. E eles não bebem vinho, não moram, não vivem como nômades. Ensinam os filhos, ensinam os netos, e eles não desobedecem, não tem negociação, não tem conversa, é lei. E eu não vou descumprir esta lei. Quando nós lemos aqui em Jeremias 37, Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou no lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem os seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, ao profeta Jeremias com esta mensagem: ore ao Senhor, o nosso Deus, em nosso favor. Naquela época, Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito, e quando os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, retiraram o cerco. O Senhor dirigiu esta palavra ao profeta Jeremias. Eu gosto disso, sabe por quê? Me lembra a maneira que Asa agiu em 2 Crônicas 16, no 36º ano do reinado de Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, e rei de Judá. Então Asa, repita comigo, então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor,
e do seu próprio palácio os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro agora. Prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Judá, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Nós podemos prolongar, mas nós não podemos evitar. Você pode tentar resolver algo do seu jeito, mas você só está prolongando e construindo mais um andar para que depois você caia e se arrebente totalmente. Porque às vezes se a gente já resolve no primeiro andar... Eu lembro uma vez que meu pai, eu acho que ele estava no primeiro ou segundo andar de uma construção e ele caiu. E ele machucou, acho que o joelho. Eu lembro, eu era pequeno, não lembro direito exatamente como foi, mas ele passava gelo, a perna dele estava bem inchada, não me lembro o que ter quebrado, acho que não quebrou. Mas ali ele machucou o joelho, mas se ele caísse do 10º andar, era a morte. Sim ou não, pessoal? Acabou. Ou melhor, 10º não, né? No 4º, no 5º, dependendo, né? Às vezes a pessoa já escorrega no banheiro, bate cabeça na pia, já foi. Não tem mais jeito. Então assim, se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Essa palavra, essa é a grande realidade. Como eu já vi recentemente, não lembro que se era no 6º, no 7º andar, uma criança caiu e ela sobreviveu. Num prédio aqui em São Paulo. Então assim, você pode prolongar e levantar mais um andar. Asa, ele fez isso, ele pegou tudo que era do templo, aquilo que era precioso, o ouro e a prata, tudo que ele tinha, e deu e fez um acordo com Ben-Hadad. E conseguiu prolongar uma situação. E o Senhor fala sobre isso. E eu quero que você entenda, voltando para Jeremias 37, naquela época Jeremias estava livre para circular. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito, e quando os babilônios cercaram Jerusalém, ouviram isso e retiraram o cerco. O Senhor dirigiu, presta atenção nesta palavra, por favor. O Senhor dirigiu esta palavra ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao rei de Judá, que os mandou para consultar-me, o exército do faraó que saiu do Egito, para vir ajudá-los. O exército do faraó que saiu do Egito veio para tentar ajudar vocês. Ou seja, uma situação que você fez na força do seu braço para tentar prolongar ou para tentar resolver uma situação. Você tentou resolver, mas na visão de Deus você só prolongou. Na sua cabeça você está resolvendo, você está dando o seu jeitinho. Porque você não acredita na palavra. Então você vai dar o seu jeitinho para jogar mais uma semana. Deixa eu ganhar mais tempo. Deixa eu ver se eu já resolvi. Se eu fizer desse aqui, já está realizado, está resolvido. Aqui, ó. O exército do faraó que saiu do Egito para ajudá-los retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão, porque isso é uma direção que Deus deu. Você precisa ser tratado. Eles voltarão e atacarão esta cidade. Eles a conquistarão. Repita comigo. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor. Repita comigo. Não se enganem. Olha para essa pessoa do seu lado. Não se engane. Assim diz o Senhor, não se engane dizendo, os babilônios certamente vão embora. Não é conversa fiada, eu não vou viver isso aqui não. Deus não
não é real, não vai acontecer. Não. Isso acho que dessa vez Jeremias está errado. É só olhar, rapaz, o cara leva dali, o cara é preso dali, o cara vai ser jogado, daqui a pouco vai ser jogado na cisterna ali, e até os joelhos vão estar cheio. Você vê que as palavras se conversam, né? Fazendo um paralelo um pouquinho, não perdendo o foco, né, da palavra, mas se você pula, olha que interessante, as duas palavras, elas se conversam. Lá na frente, eu vou jogar lá na frente só para te mostrar o paralelo. A cisterna na qual ele jogou os corpos dos homens que haviam matado, juntamente com o que de Gedalias tinha sido cavada pelo rei Asa, para defender de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu com mortos. Elas se conversam, é um padrão. Está aqui, ó. Ali Asa já tinha feito essa cisterna para se defender de Baasa. Mas ali não tinha água. Você sabe quando você cria cisternas para ter água, você cria suas próprias cisternas para ter água, mas só tem lama. É o que você vai ver agora. A cisterna só tinha lama. E quando jogou Jeremias, era pura lama, ele foi afundando. Até o etíope correr lá, dar um jeitinho e dar um jeito de resgatar. Voltando aqui, ó. Não se enganem dizendo os babilônios certamente vão embora, porque eles não vão. Repita comigo, eles não vão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército do babilônio, que está atacando vocês, e eu quero que você coloque esse exército babilônio a uma situação que está atacando vocês hoje. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês, e só lhe restassem homens feridos em suas tendas, eles levantariam e incendiariam esta cidade. Mesmo machucado, poucos homens, Deus iria usar esses homens para mostrar que essa cidade seria incendiada do mesmo jeito, mesmo com esses homens feridos. Depois que o exército babilônico se retirou de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Aí nós vamos um pouquinho mais para frente. Jeremias, como diz a palavra aqui, assim diz o Senhor, essa cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que conquistará, no 38, eu estou no 38:3. Então os líderes disseram ao rei, este homem deve morrer, ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo. Tem pessoas que estão me ouvindo agora e estão falando, não, rapaz, ele não quer o nosso bem. Olha essa palavra, cadê a palavra de vitória? Cadê a palavra de Moisés atravessando o Mar Vermelho, de Daniel saindo da cova? Cadê a palavra de Sadraque? Os irmãos entrando ali, os amigos entrando dentro da fornalha. Cadê essa palavra, horas? Jesus andando sobre as águas, glória a Deus. Então muitos estão falando aqui, olha, este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu, ele está em suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio das cordas para dentro da cisterna, que é essa cisterna que eu falei. Não havia água na cisterna, mas somente lama. Tem pessoas que levantam, que criam as cisternas para ter água, mas não enche de água, não enche do Espírito, só tem lama nas cisternas. De longe parece até que tem água, de perto, quando você joga o balde, você sobe lama. É a famosa figueira. De longe parece que tem fruto, de perto não tem fruto. E a figueira que não tem fruto, ela seca. A cisterna que não tem água, só tem lama. E o que serve para lama? Só para jogar coisa morta. Quando você vai para frente, você vê que os mortos, foram jogados 10 mortos, cadáveres dentro dessa cisterna. Só jogaram mortos.
Cisterna vazia sem água só serve para reter coisa morta. Deus não quer que você ande com coisas mortas, e o salário do pecado é a morte. E aquilo que você esconde tem poder sobre você. Mas Ebed-Meleque, o etíope oficial do palácio, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, estes homens cometeram um mal, e tudo que fizeram ao profeta Jeremias, eles jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, etíope: leve a vocês 3 homens sobre as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Aqui você vê ele tirando, ele indo, e você vê que aqui, novamente, o rei Ezequias, aí você vai aqui, eu vou direto para o 19, que a gente já tá em cima. O rei Zedequias disse a Jeremias, no 19, tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me maltratarão. Eles não o entregarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça, presta atenção. Eu recentemente ainda falava com uma pessoa, uma jovem, e ela falou: bispo, eu tenho um sonho, mas eu sei que não vai realizar. Fala o sonho. Não quero falar o sonho. Fala o sonho, não quero falar o sonho. Então tá bom, então não fala o sonho. Então não fala o sonho. Mas bispo, mas eu sei que não vai realizar. Então você sabe que não vai realizar, então não vai ser realizado. O problema é que as pessoas, elas de maneira natural, e não pela fé, de maneira natural, de forma incrédula, não pelo poder do Espírito, não pelo poder da fé, por aquilo que você acredita, você já cria o plano de derrota. E você vê que o seu final, mesmo você tendo um Deus do impossível, será um final de desgraça, um final de fracasso. Eu lembro de uma pessoa que eu falei semana passada, e havia uma situação muito grave, que essa pessoa não havia revelado. E aí eu falei: você precisa revelar. E ele falou: não, se eu revelar eu vou perder tudo, a minha família. Eu falei: aquele que confessa suas transgressões encontra misericórdia. Você não vai perder tudo. Eu te garanto, bispo, é algo terrível. E ele falou, realmente era terrível, né? Mas eu falei: se Deus está te incomodando, te tirando a tua paz, te perturbando, é porque Ele quer te abençoar. E Deus fez de uma maneira que, quando Ele revelou para toda a família que não estava vindo na igreja, Ele revelou toda a desgraça da vida dele. Por Deus que está no céu, no outro dia toda a família estava na igreja. Qual é o sentido disso? É a misericórdia de Deus. Uma família que era para acabar na destruição, ele sendo divórcio, tudo o que você pensar. Do outro dia, depois de algumas horas, toda a família veio para a igreja e todos estão aqui na igreja, inclusive hoje, para a glória de Deus. Uma situação que era devastadora. E aqui o Senhor está dizendo: o rei Zedequias, ele criou um plano, ele sabia, na cabeça dele não ia dar certo. Vai dar errado. Tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, eles me maltratarão, eles os entregarão. Jeremias respondeu: obedeça ao Senhor, fazendo o que eu digo, para que tudo corra bem, a você e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isto que o Senhor me revelou: todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei Babilônio, e elas dirão: aqueles que teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti, teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonaram. Todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos babilônios, você mesmo não escapará das mãos deles. E aqui ele continua, e você vê a destruição. Ele decidiu não fazer o que o profeta falou. Aí você vem aqui, para finalizar, pessoal.
39:4. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, e foram para Arabá. Mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Riplá, na terra de Ramade, que o sentenciou. Presta atenção no 6, coloca no 6. Em Riplá, o rei da Babilônia mandou executar, repita comigo, executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. Agora coloca isso de forma espiritual. Você podia ter obedecido. Agora você está vendo todas as suas gerações sendo executadas por mentiras, vícios, imoralidades, miséria, engano, divisão, mentira. Você podia ter executado, porque aquilo que você não faz, seus filhos vão pagar. A guerra que você não vence, seus filhos terão que guerrear. Todos os seus filhos, o rei da Babilônia mandou executar tudo, e o Senhor está falando. Se você não parar, você verá com seus próprios olhos todos os seus filhos sendo executados. Eu não estou te assustando, eu estou te falando uma realidade que eu estou vendo todos os dias, infelizmente. Diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Todos os nobres de Judá. E agora, pior ainda. 7. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Tudo foi destruído. Mas aquele que foi perseguido a todo momento, que foi Jeremias, preso, viveu todas as situações possíveis. Aqui você vê, os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Tudo foi destruído. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido e o restante dos artesãos. Eu vou pular agora para o 11. Coloca no 11 para mim. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã. Vá buscá-lo e cuide bem dele. Não maltrate. Aquele que obedeceu. Não maltrate, mas faça o que ele pedir. Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Por que proteger Jeremias se não é Deus? Aquele que mesmo sendo perseguido, mesmo aquele sendo ameaçado, mesmo aquele que vendo todos os nobres falando, ele quer fazer mal, ajudar a Jerusalém, jogue ele na cisterna. Vamos matar esse cara logo. No final, vá buscá-lo e cuide bem dele. Não maltrate, mas faça o que ele pediu. Então, faça o que ele pedir. Então, Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, Nebuzazban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Zarazer, um dos oficiais, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia, mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim Jeremias permaneceu no meio do povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra: vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, estou prestes a cumprir minhas advertências contra essa cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia elas se cumpriram diante dos seus olhos. Mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente, repita comigo, eu certamente o resgatarei. Repita comigo, você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você
Confia em mim, declara o Senhor. Confie no Senhor. Vá até o final. Obedeça o Senhor. Não vai terminar como aquilo que você planejou mediante as setas do diabo. Não vai acabar assim. Passe pelo processo. Confie no Senhor. Deus é um Deus inevitável. E Ele quer, mesmo no tempo do exílio, proteger, te guardar, mas você precisa ser tratado. Confie no que Deus está fazendo. Não prolongue o inevitável. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero que nesse momento você tome essa decisão. Eu não vou desobedecer aquilo que eu me comprometi. Eu não vou fazer isso. Eu não vou agir assim. Eu me comprometi. Aquele povo tinha se comprometido. Eu não vou escravizar mais meus irmãos. E eles descumpriram. Mas você não descumpre. A Bíblia diz, se você fizer é melhor você não fazer um voto com Deus. É melhor você não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Isso é bíblico. Tem gente que fez tantos votos, prometeu tantas coisas, e Deus está falando, não adianta. Ei, para. Chega. Esse povo iria passar 400 anos. Se for contado, alguns teólogos, a gente vê na Bíblia 430. Então, colocar mais de 400 anos. 400 anos. Eles precisavam passar por isso, mas sairiam maiores. Quanto mais eles eram pressionados, mais cresciam. Mesmo no tempo da escravidão, Deus guardou este povo. E quando eles saíram, houve uma transferência de riqueza para os egípcios. Aqueles que eles trabalharam para eles depois. Toda a riqueza deles foi transferida, os espólios foi dado ao povo de Deus. Dá medo, eu sei que dá. O que eu vou perder? O que vai acontecer? Jeremias fala, confia no Senhor, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você, independente do que vai acontecer. Eu vejo muitas coisas, olha, eu te falo assim que essas últimas 2 semanas, Deus ele está trabalhando de uma forma que só por Deus. Mas eu vejo a glória de Deus, eu vejo a misericórdia de Deus. Eu vejo um tempo de pressão, mas ao mesmo tempo um tempo de avivamento. Um tempo que a igreja está voltando para a sua casa. Um tempo que a igreja está unida. Talvez você não tivesse, se Deus não tivesse tratando com o povo, a igreja não estaria tão cheia como está. A igreja está parecendo quase domingo aqui hoje. Como isso aconteceria? Se não fosse uma pressão. Eu confio em Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus com a força da minha vida. E eu confio no que Ele está fazendo. Eu sei como eu peguei aquela criancinha que muitas vezes é como muitos agem, fazendo rebeldia, gritando, chutando, fazendo tudo. Mas Deus trava você. Não, daqui você não vai sair. Presta atenção. Acalma. Para de falar. E descansa no ombro do Pai. Descansa aqui no ombro do Pai. Descansa. Confia no que o Senhor vai fazer. Bispo, mas eu posso perder tanta coisa. Não, você já está perdendo. Quem vive na mentira já está perdendo. Mas quem vive na verdade é livre. Por quê? Porque a verdade vos libertará. Isso é bíblico. Eu prefiro viver livre. Eu não vou mais viver escravo. E eu aconselho você está cada vez mais em conflito, porque você está ouvindo uma palavra de liberdade, de confessar, de confiar, mas você continua escondendo. E você não tem paz.
Cada vez mais você se sente mais desconectado, cada vez mais você se sente mais perturbado, cada vez mais o seu sono lhe é tirado, cada vez mais a sua autoridade lhe é arrancada, você não consegue olhar nos olhos dos seus filhos, da sua esposa, você não consegue olhar nos olhos do pastor, cada vez mais você vai se escondendo mais, se esconde mais, foge de trabalhos espirituais, cada vez mais está escondendo, vai indo, sentando lá atrás da igreja, some. Eu sempre aconselho as pessoas que me procuram para pedir ajuda, não somente espiritualmente, mas fisicamente, se aproxime do altar. Descanse em Deus, se aproxime do altar. Queira ficar perto do altar. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Bispo, você não pode sentar. Não, você pode sentar onde você quiser. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há muitos fatores que você vai se ajustando a um novo modo de pensar, a um novo modo de viver, a priorizar. Acaso é tempo de vocês estarem morando em uma casa de fino acabamento enquanto o meu templo está destruído? Se aproximem do Senhor. Amem a Deus. Confie no Senhor. Porque no final está aqui. Vá buscá-lo e cuide bem dele. Não maltrate. Mas faça o que ele pedir. Isso aqui é uma direção do rei da Babilônia que estava lá para destruir tudo. Mas tinha um homem ali que obedeceu. E aquele que obedece tem favor. Aquele que obedece tem graça. E nada lhe acontece. Vai passar pelo deserto? Sim. Vai passar pelo tempo do Egito? Sim. Vai passar pelo tempo? Vai passar. Ou se vai. Josué e Caleb passou, junto com aquele povo ingrato. Mas no final, Josué foi honrado. Caleb e Josué foi honrado. Mas Josué ficou lá, do lado da tenda, esperando o tempo certo. Vinham chamar Josué, vem Josué, vamos dar um passeio ali. Não, eu tenho um propósito aqui. Josué, todos os dias você está aí e não resolve nada. Por que você está fazendo? Mas parece bobo, gente. Quer a segurança de Moisés aí? Você quer? Eu vou ficar do lado da tenda. Leve o tempo que for. O próprio Deus deu exemplo dos recabitas. Ouviu uma direção de Jonadab e nunca mais tomaram vinho. E nós estamos ouvindo tantas direções e nós estamos fazendo do nosso jeito. Não faça mais o seu jeito, porque do seu jeito não funciona. Do seu jeito não dá. E você sabe disso. É o jeito de Deus. É a forma de Deus. É a cabeça de Deus. É as direções de Deus. É tudo de Deus. Não, não é do seu jeito. Mas se você fizer do seu jeito, você vai passar e no final, Jeremias 33 se cumpre na sua vida. Jeremias 31 se cumpre na sua vida. No final, Deus vai te resgatar. E todos te conhecerão pela paz e a prosperidade que está em você. Isso é bíblico. Deus, ele fala, vai ter o tempo do tratamento, mas no final a paz e a prosperidade vai reinar em você. E todos verão isso. Todos verão isso. Sim, hoje você pode ver as cidades arruinadas, cidades abandonadas, você não vê homem na cidade, você não vê gado, você não vê animais, você não vê nada. Mas no final você verá. Confie no Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero que você se alinhe com Deus. Eu quero que você se alinhe com Deus. Eu quero que você se alinhe com Deus. Se alinhe com Deus. Se alinhe com o Senhor. Se alinhe com o Senhor. Se alinhe, não tenha medo. Não tenha medo, que Deus te ama. Deus te ama. Meu Deus do céu, que amor. Que amor. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Eu confiarei e descansarei em Ti, pois o meu futuro está em Tuas mãos. Nos ajude, Senhor. Pode aprender
pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em Ti, de descansar em Ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em Ti, de descansar em Ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em Ti, de descansar em Ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível, no Deus do impossível. Eu confio em Ti, Deus. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei, Senhor, que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei, Senhor, eu sei que tudo coopera para o meu bem. Pode a pressão chegar, Mas eu não vou deixar de confiar em Ti, de descansar em Ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em Ti, de descansar em Ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Pega o seu propósito nesse momento. Eu quero que você ore comigo e apresente ao Senhor aquilo que você precisa de resposta nesse dia 30 e nesse dia 31 de julho. Apresente ao Senhor o que você precisa de hoje, que esta porta seja aberta hoje. E eu sei que as decisões que você está tomando no seu coração já estão abrindo portas. Enquanto você está aqui, Deus está abrindo portas. Deus está te abrindo portas aqui hoje. O favor de Deus está sendo derramado sobre você. E você não vai acabar o mês da maneira que você e o diabo colocou na tua cabeça que você iria acabar. Você não vai acreditar mais em mentiras, você vai acreditar até o final no que Deus vai fazer, não somente nesta quarta, mas na quinta-feira, até o último dia do mês. O favor, a resposta, a provisão divina chegará. A imensa provisão de glória, de graça, chegará na sua vida. Eu declaro os seus propósitos materializados.
Receba aquilo que você veio buscar. Veja a restauração na sua vida. Receba a restauração na sua casa. Receba a restauração no seu casamento. Receba a restauração no seu financeiro. Receba a restauração emocional. Receba a restauração espiritual. Receba a restauração em todos os muros, todas as casas, todos os templos em ruínas. Receba a sua restauração nesta noite, desta casa firme, desta aqui quarta-feira. Eu declaro os seus propósitos restaurados, materializados, concretizados, realizados, confirmados, autorizados. Eu declaro a prosperidade e a abundância. Eu declaro o favor divino sobre a sua vida. Receba aquilo que você veio buscar nesta quarta-feira, em o nome do Senhor Jesus. Declare que aquilo que eu vim buscar hoje, eu estou levando. As respostas já estão sobre a minha posse. É meu, é meu. Eu sei que eu estou levando aquilo que eu vim buscar. Eu sei que os documentos, aquilo que eu deixei na segunda-feira, eu sei que eu estou recebendo respostas de cada pedido, de cada documento, de cada carteira de trabalho, de cada documento que representa a minha vida financeira, de cada diagnóstico médico, de cada processo judicial. Eu declaro nome limpo, eu declaro metas batidas. Eu consagro a cada livro, a cada pasta, eu consagro, meu Deus, a cada documento que foi deixado, Senhor, desde na vida profissional, meu Deus, no casamento, na família, no emocional, meu Pai, na saúde. Senhor, eu declaro respostas. Meu Pai, eu declaro respostas e definições nessa quarta-feira. Receba suas respostas e definições. Eu declaro que cada foto que foi colocado em um painel no quarto de guerra, meu Pai, eu declaro o resgate deste familiar. Veja o seu familiar sendo resgatado, e o pecado que assola a sua casa, ele sentirá nojo. A bebida, ele sentirá nojo. O cigarro, ele sentirá nojo. A mentira, ele sentirá nojo de mentir. Eu declaro, ele sentirá nojo da imoralidade. Em o nome do Senhor Jesus. Nojo. Nojo. Eu lembro de uma pessoa que, quando a visão revelada pelo Espírito Santo, a palavra desceu ao seu coração, ela sentiu tanto nojo da imoralidade, que essa pessoa, ela falava que pegava o sabonete e se esfregava com bucha debaixo do chuveiro, porque ela sentia nojo. E eu declaro, você que hoje está sendo escravizado por uma mentira, pela imoralidade, você vai sentir nojo. Eu declaro que Deus está limpando os templos. Ezequiel 8, meu Deus, Ezequiel, meu Deus, meu Pai, eu declaro, meu Pai, como foi na limpeza do templo. Quando Ezequiel pegou o templo de Acaz, meu Pai, aquela podridão que ele pegou, ele foi limpando, e tudo que ele pegava, ele levava para o vale de Cedron para queimar, para que aquilo, meu Pai, nunca mais voltaria. E eu declaro que toda imoralidade, toda mentira está sendo queimada da sua vida hoje. Queimada! Seja cheio e queimado. Nada mais vai escravizar a sua vida. Você não é mais prisioneiro disso. Você não é mais escravo, porque Deus está libertando você hoje. Eu declaro você livre, liberto, puro, santificado no Senhor,
Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro você puro, você limpo. E eu peço que você creia e declare sobre a sua vida: eu estou puro, eu sou santo, eu sou o templo do Espírito Santo. E esses desejos não mais me escravizam. Eu quero ordenar agora, espírito imundo que tinha poder sobre essa pessoa até hoje, aonde você estiver alojado, aonde você estiver escondido, na mente, você que está escondido no celular, no quarto dela, debaixo da cama, em cima da cama, nos armários, todo espírito de moralidade, de mentira, todo demônio da sedução, da perversidade, do adultério, da pornografia, todo demônio que vem sujando, escravizando você, toda a mente poluída, todos os olhos imorais, ouvidos imorais, boca imoral, coração imoral, mãos imorais, todos os pés, aquilo que te leva para a imoralidade, em o nome do Senhor Jesus, pega tudo que é teu, espírito imundo da vida desta pessoa, em o nome de Jesus, e saia, 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 e saia, em nome do Senhor Jesus. Você está livre, livre e santo, coberto pelo sangue de Jesus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu declaro você livre. A partir de hoje você está livre. Receba a tua libertação, receba a tua cura, receba a paz que é proveniente do Espírito Santo, de Deus, e a coragem para você revelar tudo, porque você está livre, mas se você não revela, você não é livre. Que você venha revelar hoje e virar a página e não entrar no mês de agosto com essas situações. Porque uma coisa é, o povo prometeu, mas a Bíblia diz que eles voltaram atrás, escravizaram. Então Deus declarou a libertação, mas a libertação foi em cima de dor, em cima de pragas e de humilhação. Deus está botando um basta hoje aqui. E hoje, ou você faz ou Ele faz, essa é a realidade. Ou você faz ou Ele faz. E quando Deus faz, Ele faz, como a Bíblia diz, aquele que fala dentro do seu quarto, Ele vai revelar nos telhados, à luz do dia. Então, não precisa ser assim. Antecipe, revele. Porque Deus está botando um ponto final hoje aqui. Eu tenho certeza disso. A pressão que eu tive para pregar essa palavra hoje, eu não me lembro a última vez que eu tive uma pressão como essa. Você viu uma resistência do diabo. Ele não quer que fale isso. Mas foi falado e declarado do mesmo jeito. Querendo ou não querendo, resistindo ou liberando, dificultando ou facilitando, esta palavra foi falada. E Jeremias da mesma forma, ele falou, e a palavra chegou aos seus ouvidos, e hoje é o dia da libertação. Decida hoje eu estou livre, liberto, e vou fazer o que for preciso, para nunca mais viver assim. Eu declaro você cheio do Espírito Santo, tomado pelo poder de Deus, e que a partir de hoje, o Espírito, a pureza, a santidade guie os seus passos, e aonde você tocar, você venha levar a santidade, que gera paz, que gera alegria, que vem como um agrado, você agrada a Deus, Deus se alegra com isso. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, meu Pai, por esta palavra. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um que está aqui, Senhor. E peço que o Senhor continue conduzindo, abençoando o nosso povo. E que a partir de hoje, meu Deus, um novo tempo se inicie. Em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo,
é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.